deputados do PT contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por causa do apagão de dados do Ministério da Saúde sobre a situação da epidemiologia, da pandemia da Covid-19. Inclusive, esses deputados pediram que o STF envie à Procuradoria-Geral da República a acusação feita contra Queiroga, segundo os petistas, abre aspas, a persistência desse apagão no Ministério da Saúde, cuja existência criminosa ou não, prejudica a sociedade brasileira como um todo, dificultando a sobremaneira as políticas públicas sérias para enfrentamento da doença, fecha aspas. Então a gente está vendo aí, quando a gente está falando do STF, dos dois ministros, falamos do Alexandre do Barroso, do Alexandre de Moraes, e agora vem Gilmar Mendes como uma outra peça. Então, assim, é mais um calo para Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, Adriles, e essas ações dentro do STF, essa judicialização que a gente está vivendo. Você não vai dizer que o Gilmar Mendes é petista A também. judicialização é feita pelo Supremo Tribunal Federal, que tem como absoluto alvo e objetivo conspurcar o governo Jair Messias Bolsonaro. Meu caro William, você fez uma pergunta. Quem vigia o vigia? Se o STF está atropelando todas as prerrogativas e as leis que deveriam ser guardadas, salvaguardadas pela Constituição. Se eventualmente você não dá o direito a um cidadão livre de responder por processo legal em primeira, segunda, terceira e quarta instância, que eu acho um exagero, e o prende de maneira preventiva, baseada no inquérito, em uma tipificação de um crime que não existe, o Supremo Tribunal está claramente ultrapassando todas as suas prerrogativas enquanto poder e se politizando, perseguindo pessoas. Quem que poderia salvaguardar a Constituição e limitar esses poderes do STF? O Senado Federal. Mas o Senado Federal, todos sabem, tem metade dos seus componentes com o rabo preso, com processos enfiados no Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo subrepticiamente, subliminarmente, promove por chantagem a sua quase sacrossantidalidade. Ou seja, vira um sacrossanto intocável, porque a paz na República se promove exatamente pela corrupção moral, infelizmente, entre os poderes, entre a chantagem. Ou seja, a liberdade de trabalho, a liberdade de ir e vir foi colocada de maneira inclemente pelo presidente Jair Bolsonaro, meu caro. É por isso que ele se torna um humanista e um defensor fragoroso das liberdades. Liberdades essas que foram tolhidas por um Supremo, que deixou prefeitos e governadores tolherem as possibilidades de trabalho. E isso faz, contraditoriamente ao que você falou, Piperno, o Bolsonaro um garantidor de liberdades. Quem tem perseguido, quem tem querido regular as redes sociais, quem tem querido colocar inquéritos imorais de atos antidemocráticos, como se criticar o STF fosse um ato antidemocrático, crime de fake news, como se dizer de um debate sobre vacinas ou sobre vacinação em crianças fosse um crime moral. Quem tem perseguido pessoas sem o devido processo legal baseado em inquéritos ilegais e imorais é o STF. Quem poderia, de alguma forma, limitar esse autoritarismo do STF, infelizmente tem um rabo preso porque tem processos junto ao STF. Então a gente está numa eventual sinuca de bico. E a única coisa que o presidente pode fazer é falar de maneira aberta contra isso. Quando e eventualmente você fala ele dá a sua cara a tapa como presidente em STF, da República. você está falando que todos pensam dessa maneira que você está dizendo? Ou seja, é um blocão? Não, peraí, porque assim, o Piperno falou assim, não, você vai falar que Gilmar Mendes é do PT. Eu lembrei aqui, no Globo de 2015, 19/9 de 2015, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal afirmou ontem que PT tinha um plano perfeito para se eternizar no poder, interrompido pela Operação Lava Jato. PT instalou uma cleptocracia no país. Vocês lembram disso? E agora ele está como relator dessa investigação contra o Queiroga. Então, assim, ele vai passar pano na história do Queiroga ou ele é técnico e vai avaliar de forma técnica? Veja bem, William, primeiro que a extrema-direita brasileira, ela enxerga o STF e individualmente os seus ministros também de uma forma bastante seletiva. Ou seja, quando eles decidem em favor do ex-presidente Lula, ou de alguém do PT, ou de alguém da oposição, beleza, é isso aí mesmo, está cumprindo a lei. E até porque esse sujeito é um bandido, esse sujeito saqueou. Está naquela ladainha que a gente ouve diuturnamente. Então, agora, quando as decisões, elas contrariam o interesse da extrema-direita instalada no poder, mas o STF, ele não é um defensor das liberdades, ele conspurca a lei, ele conspurca, inclusive, todo o seu papel, que seria o de guardião da Constituição. É claro que toda essa seletividade,
já foi, inclusive, percebida pela sociedade brasileira, né? Que já não suporta mais esse tipo de gente que está no poder, e é por isso que os índices de rejeição, inclusive, são muito grandes. Gilmar Mendes, não é por isso que Gilmar Mendes, inclusive, Gilmar Mendes foi, sim, talvez o ministro dessa corte, desses 11 ministros, provavelmente o mais odiado pelo PT e pela esquerda até hoje. Mas, em um determinado momento, Gilmar Mendes disse o seguinte: bom, eu errei em 2016 e acho que o Brasil deve um julgamento justo ao ex-presidente Lula. Palavras de Gilmar Mendes. Isso é irrisório. Provavelmente. Isso é absolutamente, enfim, risível da sua parte. O Gilmar Mendes sempre esteve ao lado de homens poderosos, de amigos do rei, que eventualmente dava 77 ligações para Aécio Neves, quando Aécio tinha um processo nas mãos do próprio Gilmar Mendes. Ou seja, tudo isso a gente sabe que tipo de conspurcação do princípio de justiça que Gilmar Mendes é acusado de maneira, às vezes, assodada, às vezes leviana e às vezes muito correta. Gilmar Mendes foi o homem que destruiu, arruinou a Lava Jato, desaforou o Sérgio Moro, disse que Lula foi preso de maneira leviana. Se ele eventualmente fez críticas acerbas ao PT, é porque ele tinha amigos do rei que poderiam se alçar de alguma forma ao poder. Certo. Gilmar Mendes foi o homem que anulou toda a possibilidade de impeachment do Michel Temer quando foi acusado de fazer algum tipo de conspurcação no poder. Gilmar Mendes é o homem que eventualmente soltou Luiz Inácio Lula da Silva e eventualmente influenciou grande parte dos ministros do STF para que arruinassem a Lava Jato. E a Lava Jato foi o maior sistema de combate à corrupção endêmica de colarinho branco na história do país. Gilmar Mendes foi o homem que mudou de ideia da condenação, da possibilidade de condenação em segunda instância, revertendo todo um processo que colocou atrás das grades inúmeras pessoas, centenas de corruptos graúdos. Gilmar Mendes foi um homem que mudou de ideia em relação à delação premiada, que foi um instrumento usado justamente pela Lava Jato para exatamente perseguir um princípio de justiça e colocar corruptos graúdos na cadeia. Gilmar Mendes é um homem que está ao lado não do PT, não do PSDB, não de Bolsonaro, ao lado do poder. Rapidamente. E o Bolsonaro ceifou a capacidade do poder de se corromper. Nesse sentido, muito estranho, muito suspeito. Só 30 segundos aí só para arrematar esse tema. Não foi Gilmar Mendes que mudou em relação à questão da prisão em segunda instância? Foi Rosa Weber. Rosa Weber, pressionada lá pelo generaleco lá, enfim, o Vilas Boas. Segunda coisa, em relação ao ministro Queiroga. Mais uma vez, a gente tem que repetir sempre que trata-se de um áulico do poder, né? Um puxa-saco do presidente que, inclusive, prefere decidir favorecendo as percepções do presidente do que se respaldar na ciência. É, sim, um áulico que puxa o saco do hipócrita e vai contra o juramento a Hipócrates. Então, peraí, na gestão PT... do Queiroga para estabelecer um processo contra ele? Nenhum, zero. No PT... Ele é responsável por um hacker que entrou lá e fez um apagão nos dados da saúde. É lógico que esse é um tipo de perseguição política banal, que quer macular o Ministério da Saúde e o presidente No PT, Bolsonaro. Nós tínhamos, então, Gilmar Mendes como o alvo da atenção no STF. E agora nós temos Alexandre de Moraes para Bolsonaro. É a mesma relação? O Piperno fez uma coisa, que você fez uma coisa que talvez você não tenha percebido. Você falou assim, olha, a turma da direita, o resumo foi esse, é igual criança mimada. Quando você contraria, eles ficam irritados. É isso? Direita, você está chamando... Porque a direita, como é que a direita faz? Porque a direita ela se acostumou com essa coisa de estado de exceção. Aliás, a direita gostava do tempo quando o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar decidia tudo, né? Naqueles tempos, aí a direita realmente se regozijava, né? De tudo de ruim que acontecia nesse país, né? Se jactava daquele poder que ela conseguia exercer. Só que os tempos mudaram. Os tempos mudaram para pior. Os tempos mudaram para pior. Você é mimado? Não sou mimado. Eu sou um sujeito que levou cacetada da vida e do destino. A diferença entre Gilmar Mendes para o PT e Alexandre de Moraes para o governo Bolsonaro é que Alexandre de Moraes tomou atos. Fez atos ditatoriais e absolutamente arbitrários, prendendo pessoas, perseguindo pessoas sem o devido processo legal, instaurando processos ilegais, processos de atos antidemocráticos. Sabe o que é um ato antidemocrático? Você, de alguma forma, criticar legitimamente, democraticamente, libertariamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, você acha que esteja conspurcando. Colocou na cadeia pessoas simplesmente por estar espantando o satanás da igreja, sem nenhum tipo de acusação formal, como o caso do Oswaldo Eustáquio,
Ou seja, sem nenhum tipo de acusação formal, como o caso do Daniel Silveira, que foi agressivo, incisivo, vulgar, chulo, mas não fez nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de crime tipificado no Código Penal. Isso é mais do que um partidarismo político. Isso é um ato arbitrário e tirânico de um homem que se coloca contra ostensivamente um poder e faz ameaças, que eventuais disparos de zap feitos pela padaria da esquina que possam beneficiar um determinado candidato, a culpa é sempre do português da padaria. Essa chapa desse candidato. E a gente sabe quem é a chapa que o Alexandre de Moraes quer caçar pelos os amigos e apoiadores dessa chapa que ele caça, que ele eventualmente vai perseguindo e prendendo ao longo do tempo. Eu te dou Ou seja, um uma minuto temeridade para você olhar para a câmera, diretamente para a câmera. mim? Fecha no Adrilles. Não, vou passar primeiro para ele. E você vai falar 1 minuto com o Alexandre de Moraes aquilo que você quiser. Alexandre, eu acho Pode que fechar eventualmente você tem mulher, tem filhos, tem história. O que você faz, eventualmente, quando você tira os direitos das pessoas, quando você coloca pessoas na cadeia sem um devido processo legal, por uma questão ideológica, ou política, ou de ódio, ou de um medo de uma eventual possibilidade de ditadura, você se coloca como opositor da possibilidade fascista de uma ditadura que você vê na articulação e na maneira meio assodada e agressiva e incisiva do presidente. Ao fazer uma oposição específica contra um autoritarismo que você imagina, você perpetra um autoritarismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Você conspurca o Supremo Tribunal Federal, transformando-o num órgão de Supremo Tribunal Inquisitorial, perseguindo, calando pessoas, perseguindo o legítimo direito das pessoas de fazerem críticas a mim, ao William, a você, ao presidente do Bolsonaro. Eventualmente, a todo tempo chamam o Bolsonaro de nazista, genocida, assassino, fascista, etc. E, eventualmente, qualquer tipo de crítica a você, Alexandre, é considerada como um crime. E qualquer crítica a você, Alexandre, é considerada como passível de prisão. Você não pode estabelecer um princípio de justiça baseado no seu narcisismo. Olhe para o Brasil e menos para o seu umbigo. Você está ceifando vidas, está ceifando a liberdade dentro do princípio de injustiça perpetrado que você perpetra no Supremo Tribunal Federal. Piperno, você quer mandar um recado para algum ministro do STF? Em 2 minutos agora, né? Eu quero sim. 1 minuto para você, senão vocês vão estourar o programa. Eu ainda quero falar do Luciano Heng. Aí tinha um falou, bom, mas na verdade eu queria mandar o seguinte recado para os ministros do STF. Primeiro, coloquem realmente a Constituição acima das vaidades de vocês, porque vocês têm não só a obrigação de serem os guardiões de tudo aquilo que vocês prometeram quando tomaram posse na Suprema Corte, como principalmente de zelar pela lisura desse processo eleitoral que vem aí em 2022. E principalmente, vocês têm a obrigação de constituir a devida blindagem às tentativas golpistas, às tentações golpistas que o Brasil certamente sofrerá caso o presidente Jair Bolsonaro não consiga sua reeleição, o que parece muito provável. Porque vocês não podem, vocês não têm o direito de permitir que o Brasil também acabe vivenciando algo parecido com o 6 de janeiro no Capitólio. Vocês não podem permitir que isso aconteça.